Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maélia, do Baú do Conhecimento. Vamos dar continuidade aos nossos estudos para o Enem dos Concursos, Concurso Nacional Unificado. Essas primeiras partes que nós estamos estudando, ela vale para todos os blocos, tá? Então, independente do bloco que você for fazer a prova, estude aqui comigo. Vamos para a parte 5, na ordem que eu estou organizando aqui, de acordo com o edital dos conhecimentos gerais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o presidencialismo como um sistema de governo. Então, deixa eu colocar o material que eu estou usando aqui como base para o estudo. Se você quiser adquirir esse material, tem o link dele na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. O presidencialismo é um sistema de governo caracterizado pelo predomínio do poder na figura do presidente, ok? Então, falou em presidencialismo, né? Lembrou presidente. Isso aqui tá mais mole que Maria Mole. Nesse sistema, o presidente acumula as posições de chefe de governo, chefe de Estado e chefe do executivo. Então, isso aqui é importante que a gente saiba. Quais são as posições que o presidente ocupa? Chefe do governo, chefe do Estado e chefe do executivo. Cada sistema presidencialista, é claro, estabelece os critérios para garantir o respeito do presidente ao sistema democrático. Um presidente ele é eleito para um mandato com tempo específico e a possibilidade de reeleição é um critério definido pela lei de cada país que vai adotar aí o presidencialismo. O Brasil adotou o presidencialismo em 1889 e o atual sistema presidencialista brasileiro, da forma com que nós conhecemos hoje, foi organizado na Constituição de 88. O que é o presidencialismo? É um sistema de governo diretamente associado com o republicanismo e caracterizado pela concentração do poder na figura do presidente, que se torna o chefe de Estado e chefe do governo simultaneamente. Essa concentração do poder no presidente não significa dizer que seus poderes são ilimitados. Isso porque sistemas presidencialistas estabelecem, sobretudo por meio de uma Constituição, os direitos e os deveres de um presidente, estabelecendo também os limites do poder presidencial. No presidencialismo, o presidente é o chefe do executivo. Delimita-se nesse sistema uma separação precisa entre executivo, legislativo e judiciário. A gente já viu a função de cada um no vídeo anterior, tá? Quem não assistiu, volta aí, vai na playlist que eu fiz sobre o Enem dos concursos e assiste lá. No presidencialismo, o presidente é entendido como um representante da população, pois é escolhido por meio de eleições populares. Sendo assim, nos sistemas presidencialistas, é a própria população que elege o seu presidente. Cada país estabelece os critérios para que as eleições presidenciais aconteçam. Outra coisa bastante comum em sistemas presidencialistas é a limitação do tempo de mandato do presidente. Geralmente, países presidencialistas estabelecem um período de mandato com possibilidade de reeleição. Entretanto, alguns países que não permitem a reeleição de um presidente, limitando a permanência no cargo por apenas um mandato. É importante pontuar que um sistema presidencialista pode ser estabelecido também em um cenário ditatorial e não apenas em contextos democráticos. Isso porque um ditador pode estabelecer um sistema presidencialista de fachada com o intuito de dar legitimidade política e legal ao seu poder. Outro ponto fundamental, quando falamos de presidencialismo, é um dispositivo legal chamado impeachment. Os brasileiros conhecem bem aí, né? Esse recurso determina a deposição do presidente, só deve ser utilizado quando é comprovado legalmente que o presidente realizou ações que não são compatíveis com a sua posição. O impeachment realizado sem uma motivação ou usado apenas como instrumento de manipulação política é caracterizado como golpe. Então, vamos ver as características aí do presidencialismo. A principal característica do sistema político presidencialista é a separação entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, os quais mantêm uma interdependência funcional efetiva para o controle recíproco dos poderes, apesar da evidente liberdade que estes gozam entre si. No presidencialismo, os representantes são eleitos pelo povo por meio do voto direto, aqui no Brasil, né?
ou pela representação indireta dos colégios eleitorais, que é como ocorre nos Estados Unidos, para cumprirem mandatos em períodos pré-determinados pela Constituição. No que tange ao Poder Executivo, é materializado na figura do Presidente da República, o qual é, ao mesmo tempo, chefe de governo, chefe de Estado, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público externo para representar o seu país em questões internacionais e de direito público interno, que tem uma autoridade administrativa máxima. Em suma, Em suma, o presidente tem como funções. Quais são as funções do presidente? Vamos anotar: liderar a vida política nacional, chefiar as Forças Armadas, encaminhar projetos de lei ao Congresso, escolher os ministros de Estado, os quais podem ser nomeados e exonerados livremente pelo Poder Executivo, além de firmar tratados internacionais. Vamos destacar aqui as funções do presidente. Apesar de toda sua autonomia para executar seu plano de governo, o presidenciável deve ainda responder pela administração pública e pelas decisões executivas, como no caso das prestações de contas. Representando o Poder Legislativo, temos o Parlamento ou Congresso Nacional, uma Assembleia de Representantes eleitos com a função de legislar, representar, bem como controlar o Poder Executivo. Estamos falando aí do Poder Legislativo. Por outro lado, o Poder Judiciário, materializado no Supremo Tribunal ou Suprema Corte, é responsável por todas as questões judiciais, então vai julgar aí, né? O Poder Executivo, como a gente viu no vídeo anterior. Por fim, vale ressaltar que, apesar da insubordinação do presidente ao parlamento, é possível demitir o chefe de Estado em casos extremos por meio de um processo de impeachment. Contudo, o contrário não pode ocorrer, ou seja, o líder da República nunca pode dissolver a Assembleia Legislativa, ou corre o risco de transformar a República presidencialista em uma ditadura. Então, vamos ver um pouquinho sobre o presidencialismo no Brasil. Então, ele foi adotado em 1889 com a Proclamação da República, e foi ratificado por meio da Constituição de 1891, o que reconheceu como sistema de governo brasileiro, ratificado, né? Ao longo desse período, o Brasil passou por 2 ditaduras e um breve parlamentarismo. Desculpem. Mais recentemente, foi realizado no Brasil um plebiscito para consultar quais formas e sistema de governo a população brasileira desejava. Em plebiscito, que foi realizado em 1993, com a população escolhendo a República e o presidencialismo, respectivamente. O sistema presidencialista do Brasil foi delimitado pela Constituição de 88. No sistema presidencialista, realizada a eleição presidencial a cada 4 anos, a duração de um mandato. Um presidente eleito pode ser reeleito para mais de um mandato de 4 anos e, depois desse período, é obrigado a licenciar-se do cargo. Então, ele pode ficar aí, né, 4 anos, mais 4, depois ele tem que se licenciar, né, e outra pessoa entrar. No Brasil, o presidente é, de fato, o chefe de governo e o chefe de Estado, sendo a maior autoridade do país e o chefe do executivo. Seu trabalho é fiscalizado pelo legislativo, e o presidente brasileiro é obrigado a prestar contas de seu governo. Ele pode vetar decisões do legislativo, mas seu veto pode ser derrubado. O presidente é o chefe das Forças Armadas e nomeia seus comandantes. Ele também nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, seus ministros de Estado e de muitos outros cargos de importância da administração pública brasileira. A eleição de presidente no Brasil é direta, e para um presidente ser eleito, precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Caso nenhum candidato à presidência consiga esse feito no primeiro turno, os 2 primeiros avançam para decidir a disputa em segundo turno. Presidencialismo de coalizão no Brasil. Muitos cientistas políticos classificam o presidencialismo no Brasil como de coalizão, como forma de demonstrar a importância do legislativo para a posição do presidente. Isso porque é fundamental para o presidente ter uma base aliada no legislativo para que ele possa ter apoio nos seus projetos ao longo do seu mandato.
No caso brasileiro, é fundamental que o presidente tenha apoio no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Assim, o presidente precisa obter uma base de apoio parlamentar para ter sucesso em suas ações. Caso o partido do presidente não tenha maioria parlamentar, é necessário que o governo estabeleça alianças políticas com outros partidos políticos para garantir esse apoio lá no Poder Legislativo. Certo? Então, aqui um pouquinho do presidencialismo no nosso país. E aí, logo a gente continua com os próximos tópicos do edital, tá? Se você está acompanhando esse estudo, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, grupo gratuito, só para falar sobre o Enem dos concursos. O link também está aqui na descrição desse vídeo. E não esquece daquele joinha e de inscrever-se aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.